E aí, torcida corintiana? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Timão. Antes de mergulharmos nas atualizações, a nova diretoria das categorias de base do Corinthians encontrou um cenário preocupante e, segundo seus dirigentes, insustentável. O clube vive hoje uma superlotação que impede até mesmo os treinos de acontecerem de forma adequada. Segundo o diretor Carlos Roberto Aurichio, os campos são divididos em 3 para comportar todos os jogadores, o que compromete a qualidade do trabalho técnico e tático. Diante disso, a prioridade da gestão atual é promover um corte significativo no número de atletas, enxugando os elencos do sub-7 ao sub-20. Essa medida, segundo ele, é essencial para recuperar a funcionalidade da estrutura e devolver um mínimo de eficiência ao trabalho de formação. A situação atual é consequência de uma política agressiva de contratações implementada pela antiga gestão. Desde o início do ano, foram mais de 80 jogadores incorporados à base, acompanhados da criação de categorias como Sub-16 e Sub-18, mesmo sem competições oficiais para justificar essas divisões. Essas novas categorias já foram desativadas pela gestão interina, que as considera desnecessárias. Aurichio, que já alertava para os excessos desde o início da gestão anterior, afirma que trabalhar com tantos jogadores ao mesmo tempo é um erro estratégico e operacional. Além disso, ele aponta que muitos atletas que estão hoje no sub-20 sequer têm nível técnico suficiente para atuar na categoria. As mudanças, no entanto, esbarram em um obstáculo jurídico: muitos dos jogadores possuem contratos profissionais. Isso significa que o clube não pode simplesmente dispensá-los sem arcar com indenizações. A estratégia agora é buscar acordos amigáveis, oferecendo aos atletas a possibilidade de transferência para outros clubes. Para a diretoria, isso representa uma solução vantajosa tanto para o Corinthians, que alivia sua folha de pagamentos, quanto para os jogadores, que poderão buscar oportunidades reais de desenvolvimento em outras instituições. Com a Copinha no horizonte, a intenção é fazer com que o grupo que permaneça esteja mais coeso, competitivo e em condições reais de representar bem o clube. O excesso de jogadores não é o único problema diagnosticado pela nova diretoria. Também há, segundo Aurichio, um número elevado de funcionários na estrutura da base, o que inflaciona ainda mais os custos do setor. Em comparação com anos anteriores, os gastos dobraram, ultrapassando a casa de R$ 1,5 milhão por mês. Para ele, esse crescimento é incompatível com a realidade financeira do clube. O planejamento, portanto, inclui não apenas a reformulação dos elencos, mas também uma redução significativa no quadro de funcionários, sempre com o objetivo de retomar o controle administrativo e financeiro da base alvinegra. Com uma longa história dentro do Corinthians e passagens anteriores pela diretoria de base de futebol, Aurichio retorna agora com a missão de reorganizar o setor e reconstruir um modelo de formação que, segundo ele, se perdeu nos últimos anos. Ele afirma que a paixão pelo clube e pelo futebol é o que o motiva a assumir esse desafio. Em meio a cortes, reestruturação e avaliação técnica dos elencos, a nova gestão quer retomar um padrão de excelência e responsabilidade na base do clube. O objetivo é que os talentos revelados tenham qualidade suficiente para chegar ao profissional com reais chances de sucesso, e não apenas ocupar espaço. O Corinthians atravessa uma crise profunda que expõe o colapso do futebol que um dia encantou e conquistou multidões. O que restou da equipe atual é um reflexo distante da garra, técnica e paixão que marcaram sua história. A essência vibrante que unia torcedores e jogadores se perdeu em meio a gestões desorganizadas, estratégias falhas e um planejamento inexistente. Essa decadência não aconteceu da noite para o dia, mas foi um processo lento e implacável que minou a identidade do clube, transformando o que antes era orgulho em motivo de frustração e desilusão. A falta de qualidade em campo e a ausência de um projeto estruturado para o futuro mostraram um Corinthians sem alma, incapaz de traduzir em futebol a grandeza de sua tradição. Ao mesmo tempo, a estrutura que deveria garantir a continuidade do sucesso, especialmente nas categorias de base, está saturada e mal gerida, agravando ainda mais o cenário. A má administração fez com que o clube perdesse não só talentos, mas também credibilidade, afetando diretamente o desempenho do time principal. A sensação que fica é de um ciclo vicioso, onde erros administrativos e técnicos se retroalimentam, impedindo qualquer avanço significativo. O torcedor, que sempre foi a força motriz do Corinthians, hoje acompanha impotente a derrocada de um projeto que precisa urgentemente ser reconstruído. Para retomar seu caminho de glórias, o clube necessita de uma reformulação profunda, que resgate a paixão, a organização e o compromisso com a excelência que fizeram dele um gigante do futebol nacional. A crise profunda que atinge o Corinthians hoje revela muito mais do que simples dificuldades em campo, é um reflexo direto da ausência de um planejamento estratégico consistente e da falta de uma gestão eficaz que entenda a importância de preservar a identidade do clube. A superlotação das categorias de base, combinada com a desorganização administrativa, cria um ambiente caótico que compromete o desenvolvimento dos atletas e a própria qualidade do futebol apresentado.
Esse cenário, marcado por decisões tardias e improvisos constantes, impede que o clube consiga formar times coesos e competitivos, resultando em atuações desconectadas e pouco inspiradas. A torcida, acostumada a vibrar e se orgulhar do Timão, agora convive com um sentimento crescente de frustração e desilusão, vendo sua equipe perder a força e o brilho que um dia a consagraram como uma das maiores potências do futebol brasileiro. Paralelamente, o impacto da crise financeira e da má administração amplia o problema, pois limita investimentos fundamentais para a renovação e manutenção da qualidade dentro do clube. Os recursos necessários para estruturar a base e assegurar uma transição saudável para o time principal são comprometidos por gastos excessivos e uma folha inchada que não corresponde aos resultados esperados. A consequência é uma cadeia de efeitos negativos: talentos desperdiçados, atletas sem oportunidade real de crescimento e um time profissional sem capacidade de competir em alto nível. Para que o Corinthians volte a trilhar um caminho de sucesso, é indispensável que haja uma reestruturação profunda, que envolva não apenas cortes e ajustes financeiros, mas uma revisão completa da filosofia e do compromisso com o futebol de qualidade. Somente assim o clube poderá resgatar sua identidade, reconquistar a confiança da torcida e recuperar o protagonismo que sempre foi sua marca registrada. Vamos juntos nessa jornada! Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e ativem as notificações do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Corinthians. Sem mais delongas, continuemos. Agora, fica a pergunta para você, torcedor apaixonado: até onde vai a sua paciência diante desse cenário? Como acompanhar de perto um clube tão gigante que parece perdido, sem encontrar soluções efetivas para resgatar o futebol que o consagrou? É hora de refletir sobre o papel da torcida nesse momento delicado. O que você acredita que deve ser feito para reerguer o Timão e devolver a ele o brilho que um dia iluminou estádios e corações? Será que basta mudar nomes na comissão técnica, ou é preciso ir muito além, mexer na estrutura e na cultura do clube? E quanto à base, que deveria ser a esperança para o futuro, mas hoje se tornou um símbolo da confusão administrativa, como você vê esse excesso de atletas sem perspectiva? Será que o caminho está em enxugar o elenco e focar na qualidade, mesmo que isso signifique decisões difíceis e até dolorosas? Ou você acredita que o clube deve insistir em manter todos os jovens, na tentativa de encontrar alguma joia rara no meio desse amontoado? A opinião de quem sente o clube no peito é fundamental para que os dirigentes entendam o que realmente importa e o que o torcedor espera dessa reconstrução. Por fim, o que o Corinthians precisa para voltar a ser protagonista? Qual é o limite da sua esperança? Até quando você vai apoiar um time que parece ter esquecido como jogar e como vencer? Essa crise não é apenas dos jogadores ou da diretoria, é de todo mundo que vive e respira Corinthians. A voz da torcida nunca foi tão necessária. É hora de fazer barulho, de cobrar transparência, de exigir coragem para mudanças profundas. E você, torcedor, está preparado para esse desafio? O que você faria se pudesse decidir o futuro do Timão? Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Corinthians. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Corinthians. Até o próximo vídeo.